Eu fiz uma votação na semana passada perguntando por qual franquia a galera mais se interessava. E aí o resultado foi o Batman. Só que para fazer uma maratona dos games, dos Batman Arkham, eu tô aguardando chegar uma data mais próxima do próximo jogo, que é o Gotham Knights. Então eu não quis fazer uma maratona dos games logo agora. Para não deixar com que a enquete tenha sido em vão, eu vou ranquear os filmes do Batman, que por sinal eu maratonei todos eles durante o último mês antes de assistir o novo The Batman. Então eu tô com a memória fresca sobre todos eles e posso comentar minha opinião. E eu vou fazer isso em uma tier list para ficar um pouco mais claro. Então, começando pelo original, o Batman de 1966, é um filme que não envelheceu nada bem e ele nunca foi bom, na minha opinião, desde quando eu olhei quando eu era criança. Ele é mais um filme de comédia, na real, do que qualquer outra coisa, só que ele não sabe muito bem a hora de parar, a hora de fazer uma pausa. Tem, por exemplo, o momento que eles estão no pier e ele tem que se livrar da bomba e eles ficam atrasando aquela cena que parece que não termina nunca. O Adam West é clássico como Batman por ter sido o primeiro no cinema colorido, né? Antes disso tinham dois filmes preto e branco, e aí marcou a infância de muitas pessoas, mas simplesmente o filme é todo errado, né? E é numa época que as pessoas queriam ver outras coisas também, então não faz muito sentido ninguém assistir ele hoje, e por isso fica na tier D. Depois nós tivemos o primeiro Batman do Tim Burton, que foi um filme clássico, revolucionário na época, e a atuação do Michael Keaton também foi clássica na época. Ele fica numa situação complicada pra mim, porque reassistindo e tendo o contexto de todos os outros Batmans que existiram, ele fica bem abaixo, assim, na minha opinião, na visão que eu tenho sobre o que é o Batman. Eu não gosto dele durante o personagem, mas ele foi revolucionário por criar essa tradição, digamos assim, do Batman dar aquela engrossada de voz ao falar quando ele tá com a máscara. E aí como tentando ser duas pessoas distintas. Isso foi criado pelo Michael Keaton nesse filme. E aí por esse marco que ele representa, eu dou muitos pontos extras para ele, apesar de não ser fã da atuação, não ser fã da representação dele como Batman. Mas eu acho que para a época que foi lançado é um filme bom e que marcou a época. Então eu coloco no tier B. Depois saiu o Batman Returns, segundo do Tim Burton, com a clássica atuação do Danny DeVito como o Pinguim, que era quase que um filme de terror na época. Assim, quem assistiu quando era criança, ver aquela representação do Pinguim era um negócio absurdo. E é muito interessante ver como tinha esse estilo distinto, mas não é um filme que envelhece bem. Ele tem vários problemas, tanto culturais quanto na escrita dele, para assistir tantos anos depois, e ele, na minha opinião, fica abaixo do primeiro por ter sido o primeiro, por ter essa representação maior. Então eu coloco ele no tier C, apesar de ter algumas boas atuações nele. Ele tem umas escolhas bizarras, como a história de origem da Mulher Gato, que a gente logo vai comentar em mais detalhes em outro filme, mas tem seus problemas e seus méritos. Aí passando pro Batman Forever, o Batman Forever tem outra atuação clássica que é o Jim Carrey, que é simplesmente... Ele cria o personagem próprio, né? Ele faz um charada só dele, que é totalmente bizarro, mas todo o resto do filme é todo errado. Eu até acho que o Val Kilmer é melhor do que as pessoas lembram e do que a crítica sempre falou sobre ele, representando o Batman. Eu acho que a questão da voz e do como fica o rosto dele com a máscara, eu acho que até combina mais com uma representação de Bruce Wayne mascarado do que o Keaton, mas é uma amostra simples. Ele teve que assumir o projeto no terceiro filme, e é a continuação dos dois anteriores, mas mudou o ator que fez o Batman, no caso, e aí ficou várias coisas erradas. Eles tentaram implementar o Robin no meio de tudo isso e foi um desastre. Então eu coloco ele no D. Não, na verdade eu vou colocar no C, um acima, porque agora eu vou ter que falar do Batman e Robin, e esse filme é um terror. Esse filme é horrível. Eles implementam o Robin de vez, tanto é que tá o nome no título, e aí tentam implementar a Batgirl ainda por cima, e nenhum dos personagens tem tempo de desenvolver nada. A relação deles não é simplesmente absurda. O Batman dessa vez é o George Clooney, ou seja, é o terceiro ator na sequência de 4 filmes, e eles tiveram que mudar mais uma vez, e ele chega a quase que rir durante as cenas atuando, porque ele sabe
que tudo que está sendo dito é um desastre e tudo mal feito. Eu não coloco esse filme no F porque tem o Arnold Schwarzenegger como vilão e ele simplesmente aproveita o máximo que ele pode. Ele sabe que o filme vai ser ruim e dá pra ver na atuação dele que ele tá tentando tirar o máximo proveito. Então, por esse motivo eu não coloco no F, eu coloco no D, mas é um filme que eu não recomendo pra ninguém. Aí a gente chega na Catwoman, na Mulher Gato, que é um filme da Halle Berry, e ele começa, até eu tava com medo de reassistir ele. Aí ele começa nos primeiros 20 minutos e tu pensa, talvez não é tão ruim quanto eu me lembre, assim. Mas, sem dúvida, F, é um dos piores filmes da história do cinema, sem dúvida nenhuma. Uma construção que não faz sentido nenhum. A história de origem dela é totalmente bizarra. E aí tentaram manter a tradição do que tinham criado no Batman Returns, de como é a Mulher Gato surge como uma mulher que foi ressuscitada por gatos, e aí eles tentam implementar meio que uma mitologia por trás disso, e até tem uma foto da atriz que faz Mulher Gato em Batman Returns, tipo, querendo dizer, isso é uma linhagem de mulheres históricas que são ressuscitadas por gatos, que é a escolhida dos gatos, e aí tudo vira uma bizarrice. Os personagens são burros que não percebem o que está acontecendo, as atuações até não são tão ruins quanto o filme, mas a edição que eles fazem é pra piorar tudo. Eles tentam dar destaque toda hora pro corpo dela e criar um romance que não faz sentido. É tudo muito bizarro. É um dos piores filmes que eu já vi e é um filme que ninguém deveria ver e o mundo é pior por ele existir. Aí agora chegamos na época que a coisa começou a melhorar. E esse foi a minha principal surpresa positiva reassistindo todos os filmes, que foi o Batman Begins. Eu lembro que era um filme bom, eu lembro que eu gostei, mas eu achava que ele não era tão bom assim. E aí eu reassisti agora e esse filme é simplesmente sensacional. Ele é muito bom, eu coloco ele no tier A por questões comparativas que logo vão ficar claras, mas o primeiro capítulo ali do filme, a primeira meia hora, digamos assim, toda a introdução, que depois resulta em mostrar o vilão e tudo mais, e todo aquele arco, eu sempre imaginava como, uma parte chata, podiam ter cortado um pedaço, sei lá, reduzido, que quando eu era mais novo eu não tinha curtido tanto. E aí, reassistindo agora, é uma das melhores partes de todos os filmes do Batman, e depois faz tudo valer a pena com as revelações do final. Então, Batman Begins é sensacional, é um dos melhores filmes do morcego e eu recomendo quem não assistiu a trilogia do Nolan, esse é o primeiro do Nolan, vale muito a pena e tem um estilo próprio e começa uma representação melhor. Eu demorei um pouco para aceitar bem ali o Bale, porque reassistindo eu pensei, a voz parece pior do que eu me lembro, mas é que na verdade a gente já teve ele por tanto tempo ali durante aqueles 3 filmes que meio que acostumou, mas realmente a voz dele tentando mudar a voz durante o Batman ali quando ele coloca a máscara, não é uma das minhas favoritas, mas ele é o melhor Bruce Wayne, então tem dinâmicas sensacionais. Algo que eu esqueci de falar nos outros até é o Alfred, esqueci de mencionar, mas o Alfred nos filmes velhos ele vai piorando com cada filme, é bem o nível do filme, sim, como eles estão ranqueados assim é como o Alfred vai piorando, e essa é a introdução do Alfred mais tradicional do cinema, né, que é o Michael Caine, uma atuação simplesmente fantástica e a representação que eles criam da relação dele com o Bruce é ótima, e o Batman Begins me surpreendeu com o quanto eu gostei e com a posição que ele fica aí no meu ranking final dos filmes Batman. E aí a gente chega no Dark Knight. O Dark Knight foi um dos filmes mais revolucionários da história do cinema. Ele simplesmente mudou o Oscar, ele mudou a visão que as pessoas têm sobre filmes de super-herói. Ele é um dos filmes da história que eu daria nota 10. Eu não acho que ele seja perfeito, mas eu acho que os problemas que ele tem não são uma vírgula para o que ele faz bem feito. Ele sem dúvida tier S. Depois do Dark Knight ter ficado de fora dos Oscars, o Oscar teve que mudar de 6, não lembro se era 4 ou 6 indicados, para agora, sei lá, 10, são vários a mais, e aí os caras até falaram, olha, se a gente não citou as palavras de Dark Knight na reunião que a gente decidiu aumentar, a gente vai estar mentindo, porque foi uma loucura não ter sido incluído. Eu argumentaria que talvez deveria até ter ganho, eu sei que em 2008 teve outros filmes fantásticos, mas
teria chance de ganhar. Ele ganhou 2, se não me engano, que foi edição de som e alguma de maquiagem, essas coisas de visual, agora não lembro quais específicos, mas um filme que revolucionou na época até hoje. Para quem vai assistir pela primeira vez hoje, vai ter os comparativos da Marvel e vai achar, é mais um dos bons. Não, naquela época não existiam filmes desse nível que tratavam de um super-herói. E isso é simplesmente inacreditável. E aí, o Coringa é o centro de tudo isso. Ele é, não digo nem a cereja do bolo, ele é muito mais que isso. E ele pega toda a visão que o Nolan tinha e a atuação do Heath Ledger, talvez a melhor atuação da história do cinema, e o marketing que se criou por conta da atuação dele ser logo na época que ele faleceu. E foi um filme que recebeu todos os holofotes, recebeu críticas desnecessárias que estavam rolando antes do filme existir, antes dele ser lançado. Haviam pessoas que falavam, nem lança, porque o ator faleceu, ele não merece. E os outros participantes do filme falando, não, ele ia querer que vocês vissem o quão foda foi a atuação dele. E aí depois que todo mundo viu, as coisas ficaram ainda mais confusas. É um filme que fica destacado. Quando alguém for contar a história de Hollywood, vai ter uma bandeira ali cravada em 2008, escrito Dark Knight. The Dark Knight é um filme que todo mundo deveria ver e que tornou muitas pessoas fãs de Batman e de Coringa e do Heath Ledger. Então, fantástico. Talvez a melhor introdução do cinema, deu uma das melhores pelo menos. E o final, eu esqueci de comentar o Batman Begins também, a última cena do Batman Begins, uma das melhores da história do cinema, e a The Dark Knight também, o final simplesmente absurdo, e a introdução também. Então o Nolan tinha uma mágica de introduzir e finalizar seus filmes que quase ninguém se comparava a ele, e ele fez isso logo com Batman, que era uma franquia tão popular e que parecia impossível de a gente ter filmes bons de um super-herói, e ele provou que era possível sim. E aí a gente chega no The Dark Knight Rises, que é um filme que, assim como o Batman Begins, me surpreendeu pro positivo. Ele tem mais problemas que o Batman Begins. Eu acho que foi bem complicado assistindo ali, e assistindo com a intenção já de que talvez eu fosse ranquear eles, então eu já ia tendo esse comparativo em vários momentos. O The Dark Knight Rises tem mais problemas que o Begins. Só que durante ele eu tava me divertindo um pouco mais, assim. E aí, conforme o filme vai se encerrando, ele tá pronto para finalizar a história que ele tá contando, aí fazem falta, digamos assim, os problemas que ele teve não terem sido acertos. Ele fica num empate para mim com o Batman Begins. Só que o Batman Begins é uma constante do início ao fim, e o The Dark Knight Rises tem picos mais altos que o Batman Begins, mas as quedas são maiores também, tem mais defeitos, mais problemas. E aí eu fico meio em dúvida, assim, até para ser sincero, eu não tenho convicção de nenhuma decisão que eu tomar aqui de qual eu coloco na frente. Para mim foi um empate ali entre os dois, como eu falei, de maneiras diferentes, mas se mantendo no mesmo nível. Eu acho que teve problemas de ritmo no Dark Knight Rises, alguns tempos que demoraram demais para passar e passam de uma maneira lá dentro do universo do filme, de outra maneira para quem está assistindo, e esse descasamento nem sempre é bem feito. Então o filme tem alguns problemas, mas o Nolan sempre bom nas cenas que ele mostra, as escolhas ok. Eu acho que a Anne Hathaway como Mulher Gato foi muito bem. Eu me surpreendi com isso, eu achei que eu não ia gostar, eu lembrava dela como um defeito, como um desencaixe, digamos assim, do restante do filme, mas na verdade eu gostei muito dela. Eu acho que ela foi uma das boas partes, apesar de alguns pontos fracos ali no roteiro, de como ela foi envolvida na segunda metade do filme. Eu acho que no final foi um ponto positivo, e na minha opinião ele está no mesmo nível do Batman Begins. Agora a gente chega na época mais polêmica da DC. Eu não incluí todos aqui, eu ainda não assisti o Esquadrão Suicida novo, e ele não tá nessa lista também, então quis focar mais no Batman. Até não ia incluir o primeiro, o Esquadrão Suicida, mas aí eu encontrei essa lista pronta aqui e agora vou acabar incluindo. Mas o Batman e Superman, eu nunca tinha olhado até o final ele, e aí agora quando eu fui reassistir todos, eu olhei a versão estendida, não lembro se tem algum nome, acho que é Ultimate Edition o nome.
E ele não só é melhor do que eu esperava, como é melhor do que eu lembrava, como a quantia que o pessoal criticou a segunda metade do filme, eu não vejo tanto negativo assim. Só que aí tem um contexto muito importante de fazer aqui, que é com quais filmes eu tô comparando. Eu não tô dizendo que ele é um filme muito bom no contexto Hollywood. Eu tô falando comparado a esses vários filmes problemáticos que a gente tem aqui do B pra baixo, o Batman vs Superman me surpreendeu positivamente. Não é tão ruim quanto muitas pessoas falam, quanto eu esperava e tudo mais. E eu coloco ele aqui no B. Eu coloco atrás do clássico de 89. Mas teve momentos que eu me diverti. Eu gosto muito... esqueci o nome. Do Ben Affleck como Batman. E é bem melhor do que eu lembrava. Porque a última memória que eu tenho dele é do Liga da Justiça. Mas foi, assim, eu sei que muita gente discordaria, alguns colocariam lá no F, outros até diriam talvez que seja melhor, não sei, eu acho que a maioria colocaria ele bem abaixo, mas não, é melhor do que eu lembrava. O Lego Batman foi um que eu não reassisti agora, eu assisti lá quando ele foi lançado, então não tá tão fresca a memória assim, mas eu acho que ele é melhor do que os ruins aqui de baixo, eu acho que ele tá, eu lembro que eu me diverti assistindo, acho que não tem nada de especial, mas ele tá aqui na Tier B, na minha opinião. Vou deixar ele em último por eu não ter convicção, por ter assistido só ele 5 anos atrás e não lembrar tanto assim. Aí o Esquadrão Suicida é complicado, porque o Esquadrão Suicida é outro exemplo que surge como um dos piores filmes de todos os tempos, e eu não discordo, não acho que seja um filme bom, longe disso. Só que eu acho que quem acha que ele deveria estar no F aqui é só quem nunca assistiu Mulher Gato. É isso que esse é o meu ponto semelhante ao que eu falei do Batman versus Superman. Eu preciso comparar no contexto. E aí, entre olhar de novo Esquadrão Suicida e esses outros filmes aqui, Batman e Robin, o Batman de 66 e a Mulher Gato, eu preferia olhar de novo o Esquadrão Suicida. Eu não coloco ele no C porque foi uma decepção total. Eu acho que comparado ao potencial que ele tinha, foi a maior decepção aqui da lista. Por isso que eu coloco ele no D, mas eu acho até que tem alguns filmes aqui que são piores do que ele, e é um filme bem complicado de ranquear. E esse também, assim como o Lego, eu não reassisti. Eu assisti ele quando foi lançado 5 anos atrás, então posso estar errado, talvez deveria assistir de novo, mas não, duvido muito que deveria. Eu coloco ele no D. Aí o Liga da Justiça, que eu assisti... A versão original eu não terminei, e aí quando saiu o Snyder Cut eu assisti, a gente fez um vídeo aqui no canal debatendo a fundo sobre ele e os altos e baixos que ele tem, os problemas que ele tem. Eu coloco ele aqui na Tier C, atrás do clássico Batman Returns, com a atuação do Danny DeVito, mas à frente do Batman Forever, porque o Robin no Batman Forever é tão ruim que eu prefiro olhar os defeitos do Liga da Justiça do que olhar o Batman Forever mais uma vez. Então, opiniões complicadas, situações complicadas de ranquear. Tem 3 filmes aqui dos anos 2010 no meio de filmes dos anos 90 e 80. É sempre muito complicado de tentar dar esse contexto, mas eu prefiro o Batman vs Superman do que o Liga da Justiça. Eu não sei se essa é a opinião, até não dou muita bola para a opinião geral da galera, porque é só para tornar as coisas piores. E aí a gente chega no Joker, que foi um dos primeiros reviews da história do que virou o canal aqui, que a gente começou como um blog, e um dos primeiros reviews que eu fiz foi do Joker, depois daí no cinema. Foi mais ou menos a época que o filme estava no cinema que a gente criou o blog do Nerdshare. E foi o filme que eu sei que muita gente vai discordar, muita gente tem problema com quem pensa isso, e muita gente que não gosta quando o filme não tem mais ação, assim, é uma representação, tenta ser mais realista, mais pé no chão, e tem alguns furos ali de como ele chega no final, naquelas cenas finais, mas eu dei nota 10. Pra mim é o segundo melhor filme do universo Batman, atrás do Dark Knight. Eu acho que a principal palavra que eu usaria para descrever o filme e o porquê da minha opinião é ousadia, é coragem. É como eles foram até onde eles foram, com a convicção do que eles estavam fazendo, sem se importar com isso. Então por isso que pra mim tá no Tier S. A atuação do Joaquin Phoenix simplesmente
absurda, uma das melhores da história do cinema, e é curioso, é uma coisa que eu sempre paro para pensar. As duas melhores atuações que eu lembro assim de ter visto são duas por Coringas, uma no Dark Knight, que é o Heath Ledger, e a outra no Joker, que é o Joaquin Phoenix. Ambas Coringas, ambas duas das melhores atuações que eu já vi. E os dois filmes, na minha opinião, merece muito por conta dessas atuações. A coisa que eu mais admiro no cinema são boas atuações. E aí, eu não assisti o Batman Under the Red Hood, ele tava nessa lista aqui, eu não vou ranquear ele, então, por último, é o The Batman, o mais novo filme. E esse acho que foi a principal surpresa dessa lista, porque eu não tava dando nada pro Robert Pattinson. E é uma coisa muito curiosa, porque eu sou uma pessoa que não assiste trailers, porque eu não gosto. Eu gosto de ser surpreendido, eu gosto de assistir as coisas sem fazer ideia do que esperar. Mas aí no The Batman, me mandaram um trailer, um amigo meu me mandou, comentou um negócio, eu pensei, tá, vou dar uma olhada aqui, daí eu olhei, e o The Batman é um filme que, na minha opinião, é a melhor representação de trailer para filme que eu já vi. O trailer do The Batman e o filme são, digamos, a mesma coisa, só que um é 3 minutos e o outro é 3 horas. A representação é perfeita, assim, do que seria o filme. Eu nunca tinha visto um trailer representar tão bem, assim, o que é o filme. E não tô falando aqui isso torna ele o melhor filme, nada, é só um comentário que é algo que eu refleti depois que eu assisti. Mas me surpreendi com o Robert Pattinson. Eu não gosto tanto da representação de Bruce dele. Eu acho que fica aquela vibe dele ser um pouco mais novo, aquela vibe emo, assim, fizeram meio que um negócio parecia victoriana, assim, a mansão e o lugar, mas o uso do escuro foi sensacional, como eles tratam ele, assim, no início ali do filme, os moradores, os criminosos olham pro escuro, não sabem se ele tá ali, ficam apavorados. Tudo isso é a minha coisa favorita de Batman, do personagem em si, é ele sendo um detetive e os criminosos tendo medo total dele, e o The Batman é a melhor representação que eu já vi disso. Por conta dos outros problemas que o filme tem, eu acho que ele poderia ter sido mais curto. Eu acho que, como eu falei, o Bruce Wayne não é o estilo que eu gosto. E a relação dele com o Alfred é um pouco forçada também. Então tem alguns pontos fracos, algumas maneiras ali que eles evitam de pegar um criminoso só para estender o filme e tal. Então, por conta desses quesitos, ele fica abaixo dos melhores, mas eu coloco ele no tier A. Eu acho que é um dos 5 melhores filmes do universo Batman que já foram feitos, e ele lida com os meus tópicos favoritos. Como eu falei, não é para todo mundo, mas o meu Batman favorito é o Batman detetive. E aí nos filmes até então não tinha rolado tanto isso. Sempre falam, o Batman é o melhor detetive do mundo, mas nunca mostraram isso pra nós na tela do cinema. Essa foi a primeira vez que mostraram, e por isso eu gostei muito. A questão ali das charadas foi muito bem feita, e o uso do escuro, como eu falei, as cinematografias que eles optaram por fazer, muito legal, com alguns problemas ali, principalmente na limitação de cenários, é sempre ou na frente da boate, ou lá no apartamento, então, ou na mansão. Então eles não variaram tanto a cidade, mas na minha opinião foi a melhor representação de Gotham que eu já vi, pelo menos a intenção por trás, não tanto na câmera, mas com a narrativa, com ele narrando a situação, falando dos criminosos e a forma que todo mundo se comporta. Eu acho que foi a melhor representação de Gotham que já teve. Talvez, quando eu reassistir todos eles de novo, eu coloque ele até em posições mais altas, talvez até na frente dos dois aqui, não sei. Mas no momento, esse seria o meu ranking dos filmes do universo Batman. Valeu por quem acompanhou e até mais.